Aê, agora tá tudo certo. Tá Deixa bom, só eu tá bom. fazer mais uma. Deixa eu ativar o mudo aqui de todo mundo, peraí. Hum... Oi, Vi, boa noite. Vai, claro, eu acabei de pôr gravar, inclusive. Gente, eu não lembro como que faz o que eu preciso fazer, peraí. Meu Deus, eu faço isso toda aula. Nossa, me deu um branco agora, peraí. Aqui, achei. Aqui. Pronto. É que daí eu não deixo vocês ligarem o microfone, porque daí se alguém entrar e de repente ligar o microfone, não atrapalha a aula. Meus amores, sejam muito bem-vindas, boa noite. Oi, não fui pro curso, não. Tava muito legal. Não tava muito legal. Vou assistir a aula ao vivo. Ai, que bom, Tassi. Quer dizer, não que bom que você não tá bem, né? Que bom que você vai assistir a aula ao vivo. Mas eu acredito que Deus sempre nos coloca onde a gente tem que estar, né? Mas aqui vou ficar bem, exatamente. Amém. Isso aí. Gente, vamos lá então. Muito boa noite. Me contem aqui quem é minha aluna, quem não é, só para eu saber aqui o nível que eu vou conversar com vocês, né? Ah, aluna, você nem precisa falar, né, Mai? Aluna, quem mais? Vai, comentem aqui para eu saber. Aluna, a Leite também, Kate também. Liguem as câmeras, por favor. Aluna. A Lê entra essa semana. Ai, gente, eu sempre falo, minhas alunas, elas são assim, gente, vocês são assim, maravilhosos. Vocês têm noção que lá no grupo de manifestação, Adri, então seja bem-vinda. E tem alguém aqui que tá fazendo shima. Se eu tomo shima agora, eu não durmo, sabia? É... Já sinto. O que que eu ia falar? Nossa, era uma coisa bem importante. Vocês têm noção que no grupo de manifestação a gente tem mais de 650 mulheres que não são alunas, né? 600 mulheres que não são alunas. E olha só quem vem para aula, né? Quem já é aluna, né? A maioria. Porque vocês já estão num lugar, né, gente, que vocês entenderam que ter alguém para acompanhar vocês, ter alguém para renovar a fé de vocês, entrar na frequência, né, Mai? Inclusive, Deus, esse final de semana estava em jejum, ele falou sobre frequência. Me lembrem no final da aula que eu vou falar para vocês o que que ele me falou. Tô dando banho no baby e ouvindo. Nossa, que legal. Ainda não sou aluna também. Tá, e tem alguém aqui que tá vendo a aula pela primeira vez? Só para eu saber. Fábio, acho que a Fábio não é aluna ainda. Vamos, gente, conversem aí comigo. A Fábio, né? Ai, gente, eu sou muito boa. Olha só, eu sabia que eu não tinha visto ela por aqui. Não sou aluna ainda, minha segunda aula ao vivo. Tá, perfeito. Então vamos lá, vamos começar. Me lembrem no final da aula para eu falar sobre frequência, porque Deus ministrou no meu coração e, gente, babado, tá? Vou falar para vocês depois. Mas assim, ó, como eu tenho TDAH, eu não posso pensar nisso agora, porque senão eu dou outra aula. Daí, tipo assim, a gente vai começar uma aula completamente diferente, porque quando eu começo a falar de alguma coisa, eu vou e não paro. Então, vamos falar hoje sobre rotina, né? Que foi o que eu prometi para vocês, né? É, Então, me contem aqui o que que vocês fazem, qual que é a profissão de vocês, e me falem aqui também o que que mais pesa na tua rotina hoje. Falem aqui para mim, porque daí enquanto eu dou a aula, eu consigo pegar esses exemplos mais. Vou dando exemplos para quem for comentando comigo, aí fica mais fácil de colocar isso na vida de vocês. Me mandem aqui então, enquanto eu vou pegar minha água rapidinho.
Fico de fora dessa, eu tô nessa área. Verdade, Mai. A falta de organização. Ah, então isso aqui vai te ajudar muito, tá? Essa aula vai te ajudar muito, inclusive, para até você colocar na tua metodologia. A falta de organização é o que mais pesa. Pedi demissão em um dos meus empregos essa semana por estar sobrecarregada, mas preciso me reorganizar. Sou servidora pública, tudo e mais um pouco. Psicóloga, trabalhar à noite alguns dias fica meio pesado, também trabalho em... Ai, gente, olha, 7 horas eu tô trabalhando e eu tô amando. Eu acabei de orar assim pra Deus e eu falei assim: ai, Deus, me enche tanto de ti que essas mulheres elas saem daqui também transbordadas. É isso que eu quero que vocês vejam na rotina de vocês e no trabalho de vocês, né? Que às vezes pesa muito, mas a gente vai falar sobre isso também. Professora, hoje eu sou engenheira. Tava morando em Campinas. Nossa, eu tenho um amigo também que trabalha de madrugada. Reagendei atendimento para não perder o ao vivo. Ai, Mai, maravilhosa. Tá, gente, então perfeito. Muito obrigada por vocês falarem. Vão conversando comigo à medida que eu vou dando aula, que daí eu vou conversando e trazendo mais para a vida de vocês mesmo, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu sei que tem muita gente nova aqui, então, né, tem algumas alunas que é a primeira vez, e às vezes eu tenho, gente, muitas pessoas que me seguem novas no Instagram, então eu sempre tenho que dar uma introduzida aqui, né? Por que que vocês vão aprender muito comigo sobre essa questão de manifestação. Para quem não sabe, eu comecei do absoluto zero, desempregada, inclusive. E hoje eu tenho mais de 3 empresas, já faturaram milhões. Hoje eu tenho inclusive abri mais uma empresa lá nos Estados Unidos agora com meu irmão. E nós temos o nosso primeiro cliente lá. E ter uma rotina, gente, é uma coisa que é imprescindível. E eu dei essa aula, inclusive, hoje, porque esse final de semana eu estava em jejum. E Deus também falou para mim comigo sobre frequência, mas ele falou principalmente da minha rotina. Eu sempre tive uma rotina bem organizada, né? Eu sempre tive uma rotina que eu sempre soube o que que era prioridade, o que que era apagar incêndio, o que que era construir e o que que era andar em círculos. E eu acredito muito que ter essa rotina e tudo que eu vou ensinar aqui para vocês é muito imprescindível para a gente manifestar. Porque eu vejo que muitas empresárias, elas ficam só em apagar incêndio e elas não conseguem criar nada. E isso vem da rotina, vem do dia a dia mesmo, né? Então, eu quero ensinar isso para vocês porque isso foi essencial para eu criar a vida que eu tenho hoje, né, gente? Vocês que estão comigo há anos, vocês sabem que eu sempre fui muito certinha, assim, sempre falei sobre isso. E hoje, para eu ter tantas empresas assim, eu precisei me organizar e eu quero que vocês se organizem. Eu quero que vocês aprendam que é ter uma rotina que cria, tá? E eu sei que vocês querem faturar, não tem ninguém aqui que não quer faturar. Eu quero faturar mais. Eu quero crescer mais. Então, eu consigo pegar vocês de onde vocês estão e trazer para pelo menos aonde eu tô. E eu sei que você quer um negócio mais lucrativo, mas eu também sei que você quer fechar o computador no final do dia e estar presente na própria vida, né? Eu sei que você quer desejar essas coisas maiores na tua vida, mas sem ansiedade, sem culpa, sem exaustão, sem se distanciar de Deus, que é muito o que as pessoas fazem, né? Às vezes tem muito coach que fala sobre, você precisa ser fazedora, você precisa fazer enquanto os outros dormem, e eu não defendo isso, gente. Porque eu não acho que isso seja de Deus. Eu acho que a gente precisa ter uma rotina que cabe no nosso dia a dia, que faz a gente ter paz, ter bastante clareza mental. Cara, por que que eu vou fazer isso agora? O que que eu tô fazendo agora? Isso aqui vai me levar para onde eu quero ou não? E aí, ontem, teve uma menina que falou assim: Ah, Má, como que você lida com a tua rotina quando alguma coisa sai, né, de fora do teu controle e tal? Eu vou falar sobre isso também, tá? É, só assim é sustentável, exatamente, Mai. É, e aí, tem uma coisa, gente, que eu até tava fazendo um conteúdo sobre isso para essa semana, que eu pensava que a minha vida, que essa vida de alegria, que essa vida que eu me sentia bem com as coisas, que eu ia ser feliz quando eu batesse uma próxima meta,
quando eu descobrisse algo milagroso, quando eu descobrisse uma estratégia, descobrisse uma forma de vender, uma forma de falar. Eu pensava que eu ia manifestar a minha vida dos sonhos quando eu aprendesse alguma coisinha. Vocês sentem que vocês são assim também? Ai, quando eu. Cara, eu lembro assim, quando eu era. Quando eu ganhava ali. E não ganhava pouco, não, gente. Eu ganhava uns 5, 6, 7. Até os 15 mil. Eu pensava assim, cara, mas vai ter alguma coisa que vai romper. Vai ter alguma coisa que vai dar certo. Vai ter alguma coisa, né? Só que, gente, o que que eu descobri, né, ao longo desse tempo manifestando, é que a nossa vida, a vida que a gente deseja, ela não começa no dia em que o resultado chega. Ela começa na forma que você vive numa terça-feira comum. Ela começa na forma que você vive uma rotina, é o dia após dia. É na terça-feira que você decide se você começa o dia com Deus ou você começa o dia no Instagram direto. É amanhã ou hoje que você decide quando você vai fazer o que realmente o teu negócio precisa que você faça, ou só responder as coisas que aparecem e ficar apagando incêndio. É no dia a dia que você decide se você encerra o trabalho às 6 da tarde ou você leva o teu trabalho para a mesa de jantar da tua família, para o banho, para a cama. É sempre no nosso dia a dia, gente. O segredo da manifestação tá na rotina. Por isso, hoje eu não quero ensinar vocês a montarem uma agenda bonita, até porque, gente, o chat GPT faz isso para vocês. Vou até dar uma ideia aqui para vocês que vocês podem fazer, que é colocar para o chat GPT tudo que vocês podem fazer, tudo que vocês querem fazer, e mesmo assim, vocês vão colocar, ele vai te dar uma rotina maravilhosa, você vai sustentar por 2 dias, e aí você não vai sustentar. Tô errada ou não tô, Mayumi, que é expert em rotina, é expert em produtividade. Tô errada? Sabe por que que eu sei que eu não tô errada? Porque eu já tentei fazer isso várias vezes. A Marie tá olhando pra você. Ela falou assim, o que que elas estão falando? A cara de brava dela. E sabe por que que vocês também vão acreditar em mim? Porque vocês provavelmente já tentaram uma rotina linda, maravilhosa, né? Vocês já tentaram, com certeza. Ah, eu vou acordar 6 horas da manhã, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E aí vocês não sustentaram. E aqui eu vou explicar pra vocês o que que acontece. A gatinha tá confirmando. Ela viu? Escutem a minha mãe. Então, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês como que a tua rotina ela revela a forma como você pensa. Revela para você o teu interior. E por que que enquanto essa forma de pensar não mudar, você vai repetir a mesma realidade, porque os teus dias são iguais. Gente, se eu pedir uma coisa assim para vocês, me conta a última vez que você fez alguma coisa diferente, que não seja apagar incêndio, que seja de fato criar e sustentou isso, claro, né? Of course. Provavelmente vocês vão falar, faz muito tempo. O que que acontece hoje? Você faz muita coisa, mas nem sempre vai para frente. Então, eu sei que ninguém que tá aqui, nenhuma de vocês que estão nessa aula aqui, são preguiçosos. Eu sei disso. Talvez vocês tenham ali um grau de procrastinação, às vezes vocês focam ali mais no Instagram do que onde você deveria focar, mas eu tenho certeza que ninguém aqui fica no Instagram o dia inteiro. Eu tenho certeza que ninguém fica no sofá o dia inteiro. Então, talvez o teu dia hoje comece assim. Você acorda e aí você pega o celular para ver a hora. Nossa, deixa eu ver que horas que eu tô acordando, ou deixa eu desligar aqui o meu despertador. E aí, quando você nem mal e mal levantou da cama, você já respondeu mensagens no teu WhatsApp, você já abriu o teu Instagram na urgência de responder outras pessoas, antes mesmo de entender o que Deus quer para você naquele dia, do que o teu negócio precisa naquele dia ou do que a tua vida está demandando. Ou você começa uma tarefa e aí já lembra de outra, e aí recebe uma notificação, aí resolve um problema de algum cliente, e aí chega no fim do dia cansada. E aí, quando você tenta explicar para você mesmo o que que realmente aconteceu, ou o que que você fez para avançar, você nem sabe.
Ou até você tem dias e finais de semana que você planeja descansar, mas você sente culpa. Daí você abre o computador só por 5 minutos e volta a trabalhar. Isso acontece à noite também. Ou você pede um direcionamento para Deus. Ai, Deus, hoje eu vou pedir aqui, ó, um direcionamento para ti. Mas logo depois, pergunta para várias pessoas o que deveria estar fazendo, não confia na clareza que Deus deu, nem faz o que Deus te falou, ou muitas vezes você nem recebe um direcionamento porque você ainda não tem um relacionamento com Deus. Aí as pessoas vão falar assim, Má, como assim? Como assim que você fala que as pessoas não têm relacionamento com Deus? Isso você não pode falar. Ah, eu posso sim, sabe por quê? Porque foi quando eu entendi que eu não tinha um relacionamento com Deus e que eu precisava mudar isso, foi quando a minha vida mudou 180 graus. E eu digo 180 porque é diferente, né? Se é 360, ele volta no mesmo lugar. Então a minha vida mudou 180 graus quando alguém chegou pra mim e falou assim: Cara, tu não conhece Deus. Então eu vou falar aqui pra vocês, se é essa vida que vocês vivem, vocês ainda não têm um relacionamento com Deus. E eu vou ensinar aqui pra vocês o que que vocês vão fazer nessa rotina, tá? Minha rotina, deixa eu só ver o que que vocês estão escrevendo aqui. Eu acho que eu procrastino porque sei que se eu fizer tudo que planejo, o sucesso é certo. Mas, ai, gente, eu já falei isso pra vocês, mas eu acho assim, ó, o ó do Borogodó quando falam que a gente tem se sabota porque a gente acha que a gente vai ter sucesso. Tá? Ninguém se sabota porque acha que vai ter sucesso. Alguém aqui, se eu falasse assim, olha, você vai ganhar 5 milhões se você fizer, se você acordar todo dia às 6 da manhã, alguém ia se sabotar? Se o sucesso fosse certo? Se o dinheiro fosse certo? Então não venham pra mim, gente, com essas crenças limitantes que coaches falam pra vocês que vocês estão se sabotando porque não é essa a real causa. É, viu? A Marie concordou. É verdade. Estão vendo, né? Então, não, não entrem nessa, tá? Minha rotina já não estava boa há algum tempo. Eu tirei 15 dias de férias, só fiquei deitada quase todos os dias. Não coloquei. Estou sem ânimo, e sem disciplina. Tá. A Bíblia fala muito sobre procrastinação, tá? Às vezes, quando vocês leem a Bíblia, vocês levam uns tapão da Bíblia, faz vocês agirem. Mas vamos lá. Vamos continuar que vai ajudar vocês a ter essa clareza. Você não tá parada. O problema é que parte do teu esforço está sendo usado para você reagir, controlar, aliviar a ansiedade. Ai, gente, pera que a minha mamãe tá ligando aqui e eu preciso desligar. Vocês estão me ouvindo? Tá. É, a maior parte do problema é que o teu esforço, ele está sendo usado para reagir a tudo que acontece na tua vida, controlar as coisas que muitas vezes não estão no teu controle e aliviar uma ansiedade que você nem precisaria estar vivendo. E não para de fato construir o próximo nível. Alguém aqui tá sentindo que tá construindo o próximo nível? Alguém tá sentindo tipo assim, nossa, Má, realmente eu tô fazendo coisas diferentes aqui na minha rotina que eu sei que vai me levar para onde eu quero. Ah, Jenny, você sim, né? As minhas alunas, com certeza. Ai, ai, amo vocês. Tá, mas vamos lá. É por isso, gente, que aos pouquinhos sinto. Perfeito, tá? Você também é minha aluna, né? Gente, é por isso que quem não é minha aluna, comenta aqui. Acha que tá tendo uma rotina que tá manifestando ou tá só apagando incêndio? Gente, é por isso que uma agenda cheia muitas vezes pode coexistir, ou seja, existir na mesma realidade com uma conta bancária que ela não cresce na mesma proporção. Minha mãe ligando de novo. Deixa só eu avisar ela, gente, que eu tô em aula, porque senão ela vai continuar me ligando. Depois eu ligo pra ela. É isso. Viu? Eu poderia ficar com raiva, poderia ficar braba com a minha mãe de estar me ligando, mas não tá no controle, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um pause na aula e vai avisar a mamãe que a gente não pode agora. Não, me sinto parada. Na verdade, parece que tô no automático, tipo, fazendo por fazer. Estranha sensação como se tudo tivesse congelado. Exatamente, Carol. É exatamente essa sensação que a gente tem quando a gente não tá manifestando, tá? Então.
Essa aula vai te fazer muito bem para você entender o que está acontecendo. Ah, e por isso, e é justamente por isso que eu preciso voltar, gente, a minha linha de raciocínio. Quando eu saio da linha de raciocínio, eu preciso voltar aqui, o que que eu tava falando. Eu tenho agenda cheia e a minha conta bancária, ela não tá cheia. Por que que isso acontece? Porque você hoje está pagando incêndio, porque hoje você não está construindo nada. Você trabalha muito, mas você evita fazer aquilo que vai te trazer realmente resultado. E não porque você tem medo de não conseguir, de conseguir, mas porque você tem medo de não conseguir, você tem medo de ser julgado. E aí, gente, entra várias crenças limitantes do porquê que a gente não faz, ou até uma falta de direcionamento, né? Eu pego muitas empresárias para dar mentoria individual. E a primeira coisa que a gente faz no diagnóstico é como que é a tua rotina, o que que você está fazendo. E aí a pessoa fala assim, cara, eu não sei o que fazer para sair daqui. E aí é muito simples, é falta de direcionamento. É isso. Falta você saber aquilo que vai te dar o resultado, né? Ou então você produz muito, você faz muita coisa no seu dia, mas você não faz de forma estratégica. Então eu falo assim, gente, de mentorias mais individuais, porque quando eu falo realmente com vocês, né? Mas eu tenho muita empresária foda que eu olho pra elas e eu falo assim, cara, você tem noção que é isso aqui que tá faltando? E a pessoa fala, meu Deus, mas agora que você falou eu tenho, mas antes eu não tinha. Então, é uma falta também de um pensamento estratégico, de pensar por si só no teu negócio, porque eu vejo hoje muitos cursos de marketing que chegam para vocês e falam assim: não, você precisa copiar e colar esse método aqui. Não, você precisa fazer lançamento, você precisa fazer isso. Não, você quer encher a tua agenda? Você precisa fazer isso. Cara, vocês realmente acham que Deus é menor que uma estratégia? Cara, Deus, quando Ele quer te dar os pacientes, quando ele quer te dar clientes, ele vai te dar, independente da estratégia que você for fazer. Então, um outro exemplo, né? Hoje eu atendi uma. Estuda muito, mas não aplica por tempo suficiente aquilo que você fez, que você estudou, ou aquilo que você sabe. Atende todo mundo, mas não organiza o teu negócio para depender menos de você. Então, eu tenho alunas que têm agenda cheíssima, não querem mais ter, querem inclusive não ter mais agenda cheia, mas querem, por exemplo, vender um produto, alguma coisa que não dependa da vida do tempo delas. Mas quando você vai ver a rotina dessa pessoa, não tem nada para criar essa nova realidade. Nada. Ainda está com a agenda cheia, nem criou curso, nem foi atrás do que realmente precisa. E aí eu pergunto para vocês estão manifestando mesmo? Ou vocês estão querendo manifestar, mas ainda não estão sabendo como? Ou não estão realmente olhando para aquilo, né? Gente, é muito fácil você olhar para tua rotina e falar assim: "Ah, mas eu tô fazendo tudo o que eu sei". Tá, mas tudo o que você sabe tá te levando realmente para onde você quer para onde você quer ir? Entende? Ah, tá, só o que você me falta, né? Você brigar comigo. Tá fazendo sentido ou eu tô falando muito rápido? Eu me empolgo. Tá fazendo sentido? Falem aqui. Eu estava assim. Alguém acha que a Maia é um anjo de Deus que encaminhou para nos ajudar? Ai, maravilhosa. É o Espírito Santo em mim. É Deus que vive através, né? Cara, você tá falando sério? Então me diz aqui, qual dessas cenas mais acontece com você? Você trabalha muito, mas sabe que não está fazendo o que tem que fazer. Você produz muito, mas não está produzindo de forma estratégica. Você estuda muito, mas não está aplicando tudo de forma suficiente. Atende todo mundo, mas não está organizando o que precisa ser organizado para colocar um outro patamar, né, na tua vida. Por exemplo, esse final de semana eu estava em jejum, como eu falei para vocês, e aí eu tava falando assim, ai Deus, né? Deus me deu uma visão do próximo patamar. E eu falei assim, ai Deus, mas o que que eu preciso mudar, né, na minha vida? O que que tá acontecendo? Porque eu não sei, assim, que mais que eu posso fazer? Eu fui bem sincera com ele. Aí ele mandou, daí ele falou assim, senta aqui. Daí eu sentei nessa cadeira aqui. Aí ele falou assim, sempre que a gente quer ir para um próximo patamar, a gente precisa, não é sobre fazer nada novo, é sobre lapidar aquilo que a gente já faz. E aí Deus falou assim pra mim: hoje
O que você precisa é coordenar ainda mais a tua rotina, porque a minha rotina sempre foi muito livre, mas eu também estava deixando de fazer na minha rotina coisas que eu precisava fazer, porque justamente eu queria essa liberdade. Isso fazia com que eu não ganhasse bem? Não, mas também não estava me levando para o próximo patamar. Vocês entendem? Então, às vezes, a tua rotina ela tá boa, ela tá te sustentando, mas ela não tá te levando para o próximo patamar. Cara, quando Deus me mostrou isso, eu falei assim: ai, Deus, entendi. Então, eu vou ter que lapidar minha rotina. Não é porque ela não tá boa, mas é porque ela não é suficiente para esse lugar que você me quer. Então, eu quero que vocês olhem hoje para a rotina de vocês. Às vezes ela tá boa, e muitas vezes quando ela tá boa, ela é o suficiente para você não sair dela, porque gente, de verdade, eu podia viver a minha rotina que eu vivo hoje pro resto da vida. Eu não passaria fome, eu ganharia bem, eu poderia viajar de tranquilo, mas eu não iria para o meu próximo patamar. E eu sei muito bem que eu quero sempre evoluir, eu quero sempre viver o que Deus tem para mim. Então, eu sempre olho, cara, como que eu vou pro próximo patamar? Porque aqui eu não é que não tá bom, mas aqui eu já sei que Deus já me mostrou uma outra visão. Então eu pergunto aqui para vocês agora, tá legal a rotina de vocês hoje? Pode ser que esteja. Tá levando pro próximo nível? Talvez não. E é isso que eu quero que vocês vejam. E aí, eu vou perguntar aqui pra você, eu vou falar aqui pra vocês. Ai, gente, eu tenho alergia da Marie, vocês acreditam? Entra pelo dela no meu nariz e eu fico coçando o nariz. É, Então, por que que você ainda não conseguiu mudar, mesmo sabendo o que fazer? Aqui a gente entra em dois níveis, né? Um é eu já sei o que fazer e eu não faço, ou outro é, eu não sei o que fazer. Comentem aqui, qual que é vocês? Onde que vocês estão? Se vocês sabem o que fazer e não estão fazendo, ou se vocês não sabem realmente o que fazer. Acho que é muito mais difícil a gente mudar de patamar quando já está bom do que quando estamos no fundo do poço. Exatamente, exatamente, Glê. Na verdade, por isso que as pessoas ficam na média, né? Por isso que as pessoas ficam na média. E eu não quero isso pra vocês. Não sei se vocês querem isso, mas eu não quero isso pra vocês. Eu não quero que vocês tenham uma vida assim que vocês precisam se matar trabalhando só porque tá confortável, né? Então, eu sempre fui uma mulher que paguei o preço do próximo patamar. Sempre. Aí eu pergunto pra vocês são também, né? Não sei muito o que fazer, não sei o que fazer, eu sei, mas não tô fazendo, eu não sei o que fazer. Eu acho engraçado, porque quem não sabe o que fazer não é aluna. Eu amo vocês igual, mas não é aluna, entende? Porque dentro do protocolo, acho que a gente tem bastante esse direcionamento, né, meninas? O que que tem que fazer? Eu tô aprendendo o que fazer, exatamente. Que bom, Tassi. A Tassi também entrou faz 3 semanas, né, Tassi? Então, por que que você não tá, por que que você ainda não conseguiu mudar? Mesmo já fazendo, já sabendo o que fazer. E aí, quem não sabe o que fazer, calma aí que eu já vou falar. Talvez você tenha tentado organizar a sua rotina antes. Você começou uma segunda-feira animada, definiu horários, baixou o aplicativo, separou prioridades, e aí fez alguns dias, mas aí tudo voltou ao normal, né? Isso não acontece porque você é incapaz, ou você é preguiçosa, ou porque o mundo conspira ao seu favor, ou porque Deus não quer que você vá para o próximo patamar. Não é isso. Aconteceu porque você tentou mudar a tua agenda sem mudar a mulher que vive essa agenda. Preste atenção no que eu vou falar de novo. Aconteceu porque você tentou mudar a agenda sem mudar a mulher que vive essa agenda. Aconteceu porque você não soube lidar emocionalmente com as coisas que saíram do seu controle. E aí voltar para o que era confortável era muito melhor do que lidar com o teu emocional. E, gente, ter uma agenda nos mínimos detalhes, e é que eu não tô falando que vocês precisam fazer isso, tá? Porque eu tô fazendo isso agora. Antes era, antes eu era produtiva. E é isso que eu quero que vocês sejam produtivos, eu quero que vocês sejam assertivas. É isso que eu preciso de vocês agora, no momento que vocês estão. Sejam assertivas no que vocês precisam fazer.
Gente, ter uma agenda onde você é assertivo, onde você coloca horários, onde você impõe horários para as pessoas, você aprende a falar não, enfim, você vai ter que aprender a lidar com as suas limitações. E o que que eu quero dizer? Ontem eu falei ali no começo da aula, chegou uma seguidora e falou assim: Nossa, Má, como que você lidou com o atraso? Como que você lidou com o fato de você ter se atrasado e depois do atraso no mercado e nananana, né? Gente, como que eu lidei? Eu lidei sabendo que, eu entendi que eu tenho uma limitação. A minha limitação é, eu tenho TDAH. E quando eu começo alguma coisa, eu tenho dificuldade de parar. Então, por exemplo, se eu tô fazendo alguma coisa no meu computador trabalhando, eu posso passar horas focada. Isso faz de mim menos? Isso faz de mim incapaz? Isso faz de mim uma pessoa que não vai conseguir? Não. O que que aconteceu ontem? Eu entendi que eu tenho uma limitação. O que que eu vou fazer agora? Eu vou lidar com essa limitação. Então, eu quero continuar sendo assim? Não, então o que que eu vou fazer? Cara, primeiro que eu vou pedir para Deus me ajudar em relação a isso, né? Pai, eu não quero ficar 10 horas no computador, porque isso não é saudável. Então, eu entendi a minha limitação. Eu me diminuí por isso? Não. O que que a maioria de vocês fazem? Entende que tem uma limitação, entende que tem alguma coisa que, na característica mesmo, que, sei lá, preguiçosa. Ou, sei lá, fico no celular muito. E aí, ao invés de mudar isso, não faz nada, só volta para a rotina normal. Ou se diminui, leva pro emocional. Nossa, eu sou uma bosta. Nossa, eu sou uma merda. É ou não é? Quando você cria uma rotina que você não consegue seguir, você não leva para emocional? Sim ou não? Isso é um erro. Você não tem que levar para emocional. Você tem que ser, nessas horas, ser racional e lidar com isso. Porque se você não lida com isso, você nunca evolui. Aí, mas como que você lidou com a resistência do mercado? Cara, eu tava lá no mercado. O cara demorou 40 minutos pra me entregar uma carne, gente. Eu pedi pra moer 1 quilo de carne, ele me demorou 40 minutos. E eu já tava atrasada na minha rotina que eu tinha decidido fazer, né? Ia adiantar ficar estressada com o rapaz? Sim ou não? Tava no meu controle? Sim ou não? Eu ia acabar com o meu dia porque eu coloquei na minha cabeça uma meta e não consegui alcançar? Sim ou não? Não. Então, ontem, o que que eu preciso que vocês vejam? Equilíbrio emocional, gente, é tudo para o próximo patamar. É tudo para uma rotina organizada. O conhecimento que vocês têm que ter de vocês e lidar com as dificuldades que vocês têm é imprescindível, sem vocês se diminuírem. Então, não levem tudo pro pessoal. Peguem aquilo que está acontecendo na vida de vocês e evoluam. E pensem assim, cara, como que eu vou lidar com esse lado meu? E eu sempre peço pro Espírito Santo, tá, gente? Por exemplo, quando eu não tinha energia para acordar de manhã, toda vez que eu acordava, eu falava assim: Espírito Santo, me renova. Porque a força é dele. Você já fez isso? Pai, ai, renova aqui, não quero mais ter preguiça. Ai, pai, renova aqui, eu preciso de energia, eu preciso de força para hoje. O quanto vocês pedem isso para Deus? Eu peço tudo. Ele sempre me dá. Então, o que que eu quero que vocês entendam é: rotina, gente, é uma manifestação aplicada. Manifestação não é só você pedir para Deus uma vida diferente ou Deus te dar uma visão de tudo que você pode viver, né? Manifestação, gente, é você se tornar uma mulher que vive essa vida diferente. Então, pega a tua rotina hoje e as tuas decisões que você teve hoje. Não precisamos ir muito longe. Pega toda a tua rotina hoje e se pergunta: a mulher que vive a minha vida dos sonhos, ela teria vivido esse dia hoje? Ou ela teria tomado decisões diferentes? Tem muita gente que fala assim: eu não tomado decisões diferentes. Perfeito. Teve alguém aqui que falou. Ai, agora eu não lembro. Sim, me sinto parada. Na verdade, parece que tô.
fazendo tudo no automático, fazendo por fazer, estranha sensação. Aí eu pergunto pra vocês, a mulher que vive a vida dos sonhos de vocês, ela viveria essa rotina que você tá vivendo hoje? Se a resposta for não, você não tá manifestando. Você não tá chegando próximo dos teus objetivos. Já começa que tem o problema com atrasos. Meu Deus, como eu quero mudar isso. Então, coloca isso na tua rotina. Então, gente, existe uma contradição. Olha só, manifestação é sobre ser coerente. Deus fala sobre coerência a Bíblia inteira, né? É, existe uma contradição ou uma incoerência quando você pede mais liberdade, mas você organiza todos os teus dias de uma forma que faz o teu negócio depender de você o tempo inteiro. Isso é uma contradição. Existe uma contradição gigantesca entre você pedir mais dinheiro, mas você passar o dia reagindo às coisas que acontecem e não fazendo ações que geram venda, por medo de não conseguir, ou enfim, ou por só estar no automático. Existe uma contradição muito grande quando você pede paz na tua vida, mas tudo tira a tua paz. Viver uma vida no caos sempre vai ser uma escolha, gente. Viver uma vida desequilibrada emocionalmente sempre vai ser uma escolha. Eu nunca falei pra vocês que manifestar é fácil. Não é que seja difícil, mas para o ser humano é difícil a gente olhar os nossos erros, né? Eu levo a lapada de Deus o tempo inteiro, da minha mentora espiritual o tempo inteiro. E por que que eu cheguei onde eu cheguei? Porque todas as vezes que elas falaram que eu precisava me lapidar em alguma coisa, eu baixei a cabeça e falei assim, cara, então eu vou me lapidar. Nunca, ninguém, nada que um mentor meu falou que eu precisava fazer, eu deixei de fazer. Porque se é o meu mentor, é porque ele sabe o que eu preciso para chegar lá. Então, não é que seja difícil manifestar. Gente, manifestar ou andar com Deus é maravilhoso, mas vai exigir de vocês humildade, vai exigir obediência, vai exigir mudança. Só que é isso que vai te levar onde você quer. Você quer? Você quer chegar lá onde você tá sonhando? Então, para de acreditar em milagre. Para de acreditar que é uma estratégia ou uma coisa que você precisa fazer. Você precisa olhar para o teu dia a dia. Você precisa olhar para quem você é hoje, entende? Então, a vida que você pede para Deus precisa começar a aparecer na forma que você vive todos os seus dias. E você vai começar a viver todos os seus dias quando você começar a mudar a forma que você vive. Quem você é, como você decide, como que você gerencia problemas, como que você gerencia desafios. É isso que vai fazer você manifestar. E aí, eu tava vendo um. Agora eu vou trazer a prática, né? Por isso é tão importante escolher com critério quem é que vai nos mentorar. Ah, maravilhoso. Te amo. É... Ai, até perdi a minha linha de raciocínio. Eu tava vendo uma ministração de um pastor lá americano que eu achei bem legal, que ele também faz jejum, né? E aí faz jejum, enfim, ele tem relacionamento com Deus, ora em línguas e tal. E aí ele tava falando de um dia que Deus conversou com ele e sobre rotina também. E aí Deus falou assim pra ele que Deus, na verdade, mostrou uma imagem pra ele do nosso dia. E aí ele mostrou o dia como um trem com 24 vagões. Então pega o teu dia agora. Agora a gente vai entrar pra prática, tá? Então vamos lá. Pega o teu dia e separa em 24 vagões dourados. Separaram? Todo mundo separou? Sim ou não? Entenderam? 24 vagões dourados, sim? Ninguém vai me responder? Sim, obrigada, Mai. 24 vagões dourados. Aí, cada vagão representava uma hora. E aquilo que ele ia colocando no vagão, em cada vagão, influenciava a direção, a velocidade e o destino daquele trem. A direção, a velocidade e o destino, aonde aquele trem ia chegar. E aí eu gosto dessa imagem, eu gostei da forma que ele explicou isso, porque
a gente começa a ter uma visão macro do nosso dia, né? E aí, o dia, ele não é uma lista de tarefas. O dia é o investimento de Deus nas nossas mãos. Cara, você tem noção que Deus te dá 24 vagões por dia para você preencher da forma que você bem entender? Todos os dias, Deus te dá um vagão com 24, um trem com 24 vagões para você preencher. E vou falar uma coisa para vocês. O meu parece uma lista de mercado. O meu também. Oração. Oração ocupa um vagão. Oração dá direcionamento para o trem. A oração dá velocidade para o trem. Não é o teu trabalho. Mas o teu trabalho também ocupa um vagão. A tua família ocupa um vagão. O teu descanso ocupa um vagão. Os teus filhos, os teus pets, a hora de você se alimentar, o teu exercício físico. O problema, gente, não é você descansar, o problema não é você ter momentos com Deus que você acha que você não pode ter porque tá cheio de coisa para fazer. O problema, gente, das rotinas que eu vejo hoje na vida das empresárias é entregar todos os vagões que vocês têm para urgência, distração, demanda dos outros, coisas que você já faz que não te levaram aonde você quer. Esse é o maior problema. E aí eu quero que vocês hoje aprendam a preencher esse vagão de uma forma que te leve para o lugar que você quer, na velocidade que Deus quer que você vá, na direção certa. Então, aqui eu vou dar 5 direcionamentos para vocês conduzirem melhor o dia de vocês. E aí, gente, eu não vou falar assim, olha, você acorda de manhã, faz 1 hora com Deus, e aí você vai fazer isso, isso e aquilo. Se vocês quiserem como que eu faço, como que é a minha rotina, eu mando para vocês, mando print para vocês. Mas não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês entendam como que vai ser o dia de vocês, para o que vocês desejam, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, anotem, é começar pela presença e não pela pressão. Isso aqui, Deus me falou que é algo indispensável, não tem como a gente manifestar diferente. Então, antes de você se abrir para o mundo, encontra Deus. Cara, pelo menos 10 minutos. Não que 10 minutos é o máximo, mas 10 minutos é o mínimo. Nesses 10 minutos, gente, assim, ó, eu me encontro com Deus pelo menos 3 horas no dia, tá? Vocês não precisam fazer isso agora. Mas se hoje você não tem esse relacionamento com Deus, começa com 10. E aí você pode fazer três coisas: cantar ou colocar uma música que direcione sua atenção para Deus. E não é qualquer louvor, é louvor de adoração. Você vai adorar a Deus. Não coloca aqueles louvor que falam sobre alma. Ai, eu me sinto melhor contigo, Pai. Aquieta minha alma. Não, não, não. Eu quero que vocês louvem a Deus. Eu quero que vocês glorifiquem a Deus. Eu quero que vocês tenham músicas que adorem a Deus. Pelo menos 10 minutos pela manhã. Você também pode agradecer verbalmente pelo que ele já fez por você. Não é lista no caderno, é falar. A nossa palavra, ela tem poder. Eu tenho ler, mas é de louvores no geral. Aí eu sei exatamente quais são de adoração. Eu posso fazer uma de adoração se vocês quiserem. Aí eu coloco lá dentro do protocolo. Vou ver se eu consigo fazer, tá? É, Agradecer verbalmente, gente, a palavra, quando a gente fala, ela tem poder no mundo espiritual, tá? Então, não é só Deus que vai te escutar, é todo mundo espiritual que vai te escutar, e o mundo espiritual que não tem Deus tem medo disso. Então, agradeçam falando. Cara, eu aqui de manhã eu sou um papagaio.
Pedir sabedoria para Deus, para uma decisão específica. Então, por exemplo, hoje eu estava entrando aqui na aula e eu falei assim: ai, pai, me dá sabedoria para eu mudar a vida dessas mulheres, porque por mais que seja gratuito, eu tô aqui porque eu tô te servindo. Então, que cada uma saia daqui, pelo menos, com uma semente que eu plantei no coração delas. Qualquer coisa, só me dá esse direcionamento, me dá essa sabedoria. Eu acredito que ele tá me dando, porque eu tô falando muita coisa aqui que nem tava planejado. Então peçam para Deus sabedoria. Salomão foi o cara, o rei mais rico do mundo, né? E a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Então, em vez de só pedir assim, ai Deus, faz o meu negócio crescer, me dá dinheiro. Não, pede para ele, pai, o que que eu preciso enxergar nessa decisão? Pai, o que que realmente está nas minhas mãos para eu fazer? Pai, o que eu posso fazer? Eu tô agindo na ansiedade ou eu tô agindo no teu direcionamento? Me mostra. Gente, Deus não tem que parecer só quando as coisas deixam de funcionar na vida de vocês e aí vocês oram por 5 minutos. Isso não é relacionamento com Deus. Ele precisa participar da forma que você pensa, decide, trabalha, descansa, na forma que você quebra. Então, para quem não é no protocolo ainda, para quem não é minha aluna, esse é um dos pontos que nós mais aprofundamos dentro do protocolo, né? Como que a gente escuta Deus? Como que a gente se relaciona com Deus? Como que ouvir Deus com clareza faz a gente manifestar, né? Só que ouvir Deus com clareza, a gente também exige a gente distinguir, né? O que que é ansiedade, o que que é medo, o que que é pressa. Então, para a gente manifestar, a gente precisa saber também, né? Nossa, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu nem vou falar porque senão a aula vai ficar muito grande. Eu já tô passando muito, mas é que tá vindo muita coisa. Tô passando pela resistência de reconhecer ele como o rei dos reis. Parece que tô bajulando, mas sei que é uma crença que estou quebrando. The Chosen tá me ajudando muito, uma meia indicação. Mas ele é o rei dos reis. Não entendi. Depois você me fala, Mike, eu te ajudo a entender isso que você tá nesse lugar que você tá aí. Número 2, defina o objetivo do dia. Então, você pode fazer muitas coisas em um dia, mas você precisa saber qual delas faz aquele dia valer a pena. Então, por exemplo, hoje eu tinha muita coisa para fazer. Eu tive 3 mentorias individuais, eu tive academia, eu tive que fazer essa aula, é, meu momento com Deus, né? Enfim, fazer o Reels que eu soltei hoje, gravei hoje, tudo isso eu fiz. Mas o meu único objetivo real do dia era dar essa aula. Então eu não podia passar por esse dia sem dar essa aula. Então, qual é a única coisa que, se você concluir hoje, vai fazer você realmente avançar para o próximo patamar? Eu quero que vocês pensem nisso. E assim, ó, nem toda tarefa precisa ter o mesmo peso para vocês. Então, por exemplo, se eu não tivesse gravado o Rios hoje, tava tudo bem. O peso do dia hoje era dar essa aula. Com certeza, Tassi. Com certeza, o inimigo ouve tudo, né, filha? É por isso que a gente sempre tá no quase, porque o inimigo tá sempre tentando fazer com que a gente desvie do caminho. E a gente só não desvia quando a gente tem relacionamento com Deus. Então, por exemplo, qual que é o meu objetivo amanhã? O meu objetivo amanhã é jejum, eu vou ficar 24 horas com Jesus. É toda quarta-feira esse objetivo. É a única coisa que eu tenho pra fazer amanhã, mas, por exemplo, sei lá, quinta-feira, eu tenho. Essa semana tá bastante mentoria individual. Mas quinta e sexta é mentoria individual, sábado é fazer o site. Domingo eu faço jejum de novo, então eu sei exatamente qual é o macro dos meus dias, vocês sabem? Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Principalmente eu que tenho 1 milhão de coisas, né? 1 milhão de empresas. Então, hoje também teve falar com o novo cliente lá dos Estados Unidos. A gente está entrando com mandato de segurança agora para fazer os negócios dos vinhos, então eu tô esperando o advogado. Mas assim. Eu sempre tenho uma meta maior para cumprir no dia. Vocês têm? E aí, movimento número 3, e isso é bem emocional.
Não tente viver amanhã hoje. Cara, tem uma coisa que eu aprendi e que muda toda a manifestação é que o maná de amanhã chega amanhã. Vocês sabem o que que é maná? Não? Maná era tipo um pão que é do Antigo Testamento. Exatamente, a provisão, socorro. Mas vamos explicar um pouquinho mais. Quando o povo saiu do Egito, eles ficaram no deserto. E aí Deus falou com Moisés, o povo estava passando fome, enfim, e Deus falou assim: como Deus tinha um pacto com Israel, que era o povo de Israel, Deus não ia deixar eles passarem fome. Então Deus falou assim: eu vou mandar maná para vocês. O maná era tipo uma comida que caía do céu todo dia. Só que Deus falava assim: olha, não precisa pegar mais comida do que o necessário. Peguem só o que vocês precisam hoje, porque amanhã eu vou dar mais. Deus falou assim para o povo de Israel. Quem pegava mais, esse a mais que eles pegavam apodrecia. Quem pegava menos, eles ainda conseguiam comer e se satisfaziam. Ou seja, Deus sabe exatamente do que você precisa hoje. Não fica se preocupando com o amanhã, porque o amanhã vai vir e Deus vai prover. O que que acontece com o emocional das pessoas que ficam se preocupando com o amanhã é justamente você tá gastando uma energia criativa que você tem de viver, de criar coisas que vão te levar para onde você quer, mas ao invés de você usar essa energia para criar, você tá se preocupando com o maná de amanhã. Cara, pensa hoje. Aí é difícil. Por quê, Yara? O que que vai adiantar você se esforçar no amanhã? Vai adiantar você se preocupar? Vai adiantar você ficar ansiosa? Agora aqui, vocês estão aqui na aula comigo, vai adiantar você estar pensando em outra coisa? Não vai. E por que que a maioria das pessoas não consegue sair da rotina que elas têm hoje e não conseguem viver uma coisa diferente? É porque dizem que é difícil. Não é difícil. Isso não é difícil. Porque se você hoje olhar para a tua rotina, entender tudo o que você precisa fazer e fazer aquilo que precisa ser feito sem colocar todo o peso do financeiro nas tuas costas, você consegue criar coisas inimagináveis com Deus. Entregar o amanhã a Deus porque não tá no nosso controle. Exatamente, ela. Cara, há muito, muito, muito tempo atrás, acho que lá em 2014, alguém olhou pra mim e falou assim, eu nem lembro, cara, quem que foi, mas aquilo fez tanto sentido. Alguém falou pra mim assim, tu tem controle de que você vai acordar amanhã? Eu falei, como assim? Assim, cara, já aconteceu de você colocar o despertador tocar e ele não tocou? Já aconteceu com vocês? Comigo já. Ou seja, se a gente for pensar assim, a gente não tem nem controle se o nosso celular vai tocar para nos despertar amanhã. E você quer querer controlar o resultado de amanhã? É só desperdício de energia, entendeu? Você é muito sábia, mulher. Cada vez que eu assisto aula, eu sempre fico admirada. Ai, maravilhosa. Muito obrigada. Não vou mentir, Deus tá me ministrando muito, gente. E assim, o meu negócio é sempre trazer vocês junto, né? Então, que bom que isso tá fazendo sentido. Eu fico muito feliz. De verdade, isso me deixa feliz genuinamente. É, Então, o maná de amanhã chega amanhã. A ideia é assim, ó, isso não significa falta de planejamento. Significa não transformar planejamento em ansiedade. Então, quantas vezes você vive segunda-feira preocupada com a sexta-feira? Ou termina um mês bom sem aproveitar porque você já está tentando garantir o próximo mês? Então, também é respeitar o que pertence a hoje, o que Deus te deu hoje para fazer. Então, assim.
Planeja o futuro, cara, com certeza. Tenha meta financeira, tenha planejamento financeiro, tenha planejamento de rotina. Faça lá, eu sempre faço com as minhas mentoradas, né? Beleza, quanto você quer ganhar? 30 mil? Então vamos fazer um planejamento de como que você vai ganhar 30 mil? Aí eu vou lá e faço todo um planejamento. Desde comunicação, posicionamento, lançamento, o que que você vai postar no Instagram, quantas vezes por dia você vai postar no Instagram, como que vai ser o teu dia com Deus, qual que vai ser a tua rotina? Cara, isso tem que ter. Eu faço isso com vocês, né? Mas você não precisa resolver hoje uma decisão que ainda não chegou. E se o planejamento não der certo? Aí você planeja de novo, até você se lapidar. Aí você pega e você é uma empresária de sucesso e você olha para aquele planejamento e começa a racionalizar o porquê não deu certo. Por que que não deu certo? Porque se eu fiz esse planejamento foi para dar certo. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó, qual foi o gap? Onde que eu falhei aqui? Aonde que aconteceu? Gente, é sempre sobre nós, tá? Então, entenderam a terceira coisa que ajuda muito na rotina? Yes. Tá. Viver o hoje, exatamente. Nossa, eu falei tanto e ficou só viver o hoje, né? Mas assim, vocês entenderam tudo por trás, né? Eu não dou uma explicação assim sem ancorar, né? Tá. Fechou. Aí, número 4. Padroniza, gente, o que repete. Então, nem tudo precisa ser decidido todos os dias. Cada decisão pequena usa da nossa energia mental. Não sei se vocês já ouviram isso. Inclusive, gente, eu tô aqui, ó. Nossa, tá muito difícil dar aula hoje, porque eu trabalhei muito e a minha energia vai caindo, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu tô assim, ó, sempre com a mão assim mexendo pra eu voltar a energia, porque, nossa, hoje tá tenso. Deixa eu até tomar uma água. Hum. Quando eu não tenho mentorada, os meus dias eles são bem tranquilos, porque são coisas que eu já tô acostumada a fazer. Quando eu tenho mentorada, eu preciso olhar para uma outra vida, né? Eu preciso olhar para um outro negócio. E isso demanda muito. Meu Deus, eu fico horas, né, criando coisas que eu não tô acostumada. Eu sou assim também, não funciona muito bem à noite. Gente, mas de manhã, nossa, eu sou um foguete. É, então, assim, ó, tudo que a gente faz, todas as escolhas que a gente toma demandam da nossa energia mental. Então, quando você decide, tipo, todos os dias qual horário que você vai trabalhar, qual horário você vai responder mensagem, qual é o dia de gravar, qual é o dia de olhar o número, ou os seus resultados, é, o que que acontece? Chega cansada. Quando você vai ter que tomar realmente decisão importante, você tá cansada. E aí você provavelmente não vai tomar essa decisão, porque você vai voltar pro automático. Então, imagina que a mente de vocês é como um tanquezinho com água. Cada decisão que você toma, esse tanque ele vai diminuindo. Se esse tanque ele tá vazio na hora de você tomar uma decisão importante, você não vai tomar. Então, por exemplo, agora de noite, eu sempre faço uma coisa que eu já tô acostumada, porque eu não tenho capacidade mental para tomar uma nova decisão, entendeu? Então, eu quero que vocês entendam que definir horário para começar e terminar coisa, escolha dias fixos para os teus atendimentos, para tuas gravações, para as tuas administrações, para gravar conteúdo, criar conteúdo, né? Cria um horário para responder mensagens, cria um horário para você fazer uma revisão no teu financeiro. Faça blocos para vender e para tarefas que exigem mais concentração. Nossa, gente, essa aula aqui tá sendo para mentoria, né? Caraca. Eu sempre falo dentro do protocolo, eu já dei uma aula sobre isso. Tudo o que exige uma decisão mental que você não tá fazendo agora, que é novo, coloca de manhã. Coloca de manhã, porque pela manhã você tá com a energia mental muito alta e é mais fácil você tomar essas decisões diferentes, tá? Então, a Jenny foi a minha mentorada hoje, né, Jenny?
Uma das. Gente, eu estudei, eu sempre mando um formulário gigantesco, né? Aí eu tava estudando o negócio dela, aí eu criei toda uma estratégia, um planejamento de 3 meses pra ela. Aí a gente começou a fazer, o Espírito Santo começou a falar com ela. E a gente jogou aquele planejamento no lixo. No lixo não, tá guardado ainda, né, Jenny? A gente só entendeu que antes a gente precisa de outras coisas, né, Jenny? Mas foi engraçado, né? Cara, eu sempre falo, às vezes a gente vem, às vezes eu vou dar uma mentoria achando que eu vou dar uma coisa assim, nossa, vou dar uma coisa que ela vai amar. Aí o Espírito Santo vem e começa a conversar com aquela pessoa e não tem nada a ver com o que eu planejei. Eu falei, bom, tá bom, né? Eu tô aqui pra servir, então foi Deus te usando, mas que foi engraçado, foi. Não, foi engraçado mesmo, Jenny. Ai, ai. É isso, né? Vai fazer o quê? Número 5, mas não menos importante. Encerre o dia reconhecendo o avanço. Isso é muito importante para vocês progredirem. Então, no fim do dia, não olha só como as coisas que você não fez. Sempre registra 3 coisas boas que aconteceram. Analisa o que não aconteceu. Analisa o porquê que você não fez. Então, a gente sempre tem que ter esse entendimento mais consciente da vida que a gente está vivendo e não ficar no automático, né? Então, pode ser uma tarefa que você concluiu, uma conversa importante, uma venda, uma decisão, um momento com Deus que você teve que você não tinha antes, ou até o fato de você ter cumprido o descanso. Isso ensina a tua mente que você está tendo progresso. Então, uma mulher, uma empresária que nunca reconhece o que avançou, vive tentando merecer a sensação de que fez o suficiente. Então, e nunca tem essa sensação, né? Me diz aqui, vocês não têm essa sensação? Ai, cara, eu acho que eu nunca fiz o suficiente. Eu acho que eu faço, faço, faço e não consigo. Porque não reconhece. No final do dia, não olha com esse olhar estratégico para a rotina. Então, antes de encerrar o teu dia, se pergunta assim, cara, o que que realmente eu fiz hoje? Tipo, olha, eu fiz uma puxa aula hoje, cara, eu tô muito orgulhosa de mim. O que que eu aprendi? Ah, eu aprendi que eu não posso ir meio-dia pra academia, porque meio-dia eu tô com ápice ali mental e eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Isso eu aprendi. O que que é pra amanhã, pra eu me preocupar com amanhã? E aí você termina, tipo, amanhã eu sei que eu vou jejuar, mas sei lá, amanhã eu vou pensar, o que que eu preciso me preocupar pra quinta-feira ou no dia seguinte, né? Então, esses 5 movimentos, entenderam? Yes? Deu uma clareada. Tá. E aí, eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que eu vou agir como mentora aqui de vocês, né? Talvez vocês estejam pensando assim, ah, agora eu entendi. Amanhã eu vou fazer diferente. E eu espero, do fundo do coração, que vocês façam. Mas eu também quero que vocês entendam uma coisa, alunas e não alunas. Exige, enxergar um padrão uma vez não significa que você nunca mais vai repetir. Então amanhã as mensagens vão chegar, os imprevistos vão aparecer, o teu medo vai tentar te dominar de novo, a culpa vai tentar você fazer voltar para o computador e fazer a mesma coisa, a antiga forma de você pensar vai aparecer ali na tua vida e você vai querer voltar para ela. E aí é por isso, gente, que muitas de vocês consomem conteúdos excelentes. Vocês concordam com tudo o que eu falo, vocês se emocionam, e algumas semanas depois vocês percebem que vocês voltaram para o mesmo lugar. Então, o que que eu quero que vocês entendam aqui, de novo, alunas e não alunas? Informação sempre vai te mostrar o caminho. Sempre. O acompanhamento ajuda vocês a permanecer nesse caminho. E aí a gente pede socorro para amar. Quem é minha aluna, assim, né, Yara? Então é bem isso que eu quero falar para vocês. Vocês terem alguém para direcionar vocês quando as coisas não estão indo no lugar que vocês querem que vá. Quando vocês têm uma mentora, ela faz você voltar muito rápido pro caminho. E eu aprendi isso, gente. Eu não digo da pior forma possível, mas eu aprendi isso muito tarde. Porque eu levei quase 10 anos para estar onde eu tô. Hoje eu vejo as minhas mentoradas chegando muito mais rápido. Por quê?
Porque elas têm alguém que ajuda elas. Elas têm alguém que mostra o caminho, que, ó, vamos voltar aqui para onde você tem que estar. Então, eu sempre digo para vocês, vocês não precisam de mais uma aula para acumular. Vocês não precisam de mais uma estratégia. Vocês precisam sempre de um ambiente que ajudem vocês a perceber quando que você voltou para o automático, para corrigir vocês, para dar uma nova direção. E aí, para as minhas alunas, eu vou falar para vocês, isso eu dou para vocês nas aulas ao vivo lá do protocolo. Eu sempre estou disponível no WhatsApp, eu sempre estou com vocês no Instagram. Sempre perguntem, sempre falem comigo, sempre queiram ter esse acompanhamento, gente. Eu tenho mentora também, uma mentora que já chegou 10 vezes no lugar que eu quero estar. Ela me corrige muito rápido. E ter esse acompanhamento te ajuda a recalcular a rota muito mais rápido do que você faria sozinho. Tá? Então é isso que eu digo para vocês. O protocolo de manifestação, ele não é só um lugar que você vai ter conteúdos sobre autoimagem, sobre mentalidade, conteúdos como esse aqui, nessa aula aqui que a gente teve, né? Mas é um lugar de acompanhamento também. Vocês sabem disso. Vocês acham que eu trago as aulas ao vivo porque eu quero? Não, porque seria muito fácil. Gente, se eu não desse as aulas ao vivo, vocês ainda teriam resultado, sim ou não? Só que eu sei que muitas mulheres têm dificuldade de sustentar o caminho. É por isso que eu dou as aulas ao vivo. Então estejam nas aulas ao vivo, aproveitem. A energia ao vivo não é diferente. Como que vocês estão se sentindo agora? Vocês não estão se sentindo melhor? Já não deu um direcionamento muito melhor? Eu tô muito bem. E começou mal a aula, né, Tati? Queria estar aqui. Exatamente. Gente, ter uma pessoa que te leva para o lugar que você quer estar e te acompanha te compra tempo. E tempo é uma coisa que não volta. É a única coisa que não volta. Dinheiro volta, né? Tempo não. Então, era isso que eu ia falar para vocês hoje. E tô pensando aqui em abrir uma condição para quem ainda não entrou pro protocolo. Querem escutar? Tô pensando aqui em dar um só para quem tá aqui nessa aula. Eu saí do trabalho para ir pro curso técnico, mas pô, comecei a ficar mal do nada. Eu vim para casa e liguei a aula. Viu? Porque você precisava estar aqui. A Mai tá sabendo? Não. Não, eu pensei agora. Agora na aula. A Mai não tá sabendo. Ela vai me matar. Mas o que que eu pensei? É que eu falei muito sobre isso, né? Então, como que eu não vou abrir? Se você ainda não decidiu estar no protocolo, é, deixa eu só falar o que que é, né? Antes de tudo, só para apresentar para vocês que não são alunas ainda, né? Ah, mas não sei o que que é o protocolo, então deixa eu te falar. O protocolo de manifestação, ele foi criado para mulher que já faz, já empreende, sabe que tem uma coisa melhor para viver, sabe que pode viver uma fase maior, mas não quer continuar tentando fazer pelo excesso, pelo controle, pela própria força, né? Então, dentro do protocolo, que é a minha mentoria, a gente trabalha três partes que precisam de tudo junto. Você, como mulher que está conduzindo o teu negócio, então a gente trabalha lá. Autoimagem, segurança, relação com o dinheiro, confiança para sustentar decisões. Eu estava fazendo a aula e aí eu lembrei de um negócio, né? O que que é mais valioso? O iPhone ou a loja da Apple? Responde aqui pra mim. O que que é mais valioso, gente? Um iPhone ou a loja da Apple? Hã? O que que você acha que vale mais? O iPhone ou a loja da Apple? A loja. Hoje, você tá só focada no teu iPhone. Você tá focada no teu trabalho. Você tá focando no que você precisa fazer. Eu quero que você foque na loja, que é você. Cara, quando você se tornar uma mulher que tudo que você toca prospera, não importa o que você vende, você vai ganhar dinheiro. Não importa o que você faça, você vai ganhar dinheiro, você vai prosperar. Então, para de focar no iPhone, começa a focar na loja. Nossa, adorei essa.
Arrasei, né? E eu nem sei, eu acho que eu tirei isso da minha cabeça. Amei essa frase, eu também. Então, lá dentro do protocolo, a gente faz isso, essa analogia. Obrigada, Glê. A gente trabalha você como mulher que conduz o teu negócio. Lá dentro a gente também trabalha o teu relacionamento com Deus, discernimento, proximidade, direção, maturidade, a rotina com Deus, ah, como você vai ter fé, né? Como que você vai ter esse relacionamento com Deus sem religiosidade nenhuma? E você também vai aprender a agir no teu negócio, desde comunicação, posicionamento, oferta, escolhas práticas que eu e a Maísa, principalmente, dentro do marketing digital, a gente fez ao longo desses anos. Então a gente sabe o que dá certo, o que não dá certo. Eu não sei se vocês viram aquela postagem minha, gente, mas a gente fez dinheiro com todos os tipos possíveis de estratégia. Em cada um deles, a gente sabe o que que dá certo e o que que não dá certo. Então você não precisa passar meses tentando descobrir sozinha o que fazer, o que está errado, o que não está errado. Porque não adianta você pedir uma nova realidade e continuar pensando e agindo do mesmo jeito. Quem é aluna aqui concorda comigo ou não? Então, gente, nessas aulas ao vivo que eu dou para vocês, eu consigo trazer o que está acontecendo na vida de vocês, mas eu não consigo dar direcionamento, eu não consigo fazer com que vocês avancem, não dá, né? E aí o valor do protocolo, do acompanhamento, tá nisso. Você não vai abandonar a tua transformação quando as coisas apertam. Uma coisa que eu sempre falo, cara, percebam, sempre que a rotina de vocês começa a apertar, vocês são as primeiras a se deixar de lado. Você para de orar, você para de manifestar, você para de ir para academia e você foca no teu trabalho. Sempre. E é por isso que a tua vida, ela não anda, ela não vai para frente. Porque você tá sempre colocando o que não é prioridade como prioridade. Para mim, a prioridade é quem você é. Se eu fizer de cada uma de vocês uma empresária de sucesso, eu sei que não importa o que vocês tocarem, vocês vão fazer dinheiro. E aí, por que que vocês não estão hoje no lugar que vocês querem? Porque vocês estão focando no lugar errado. Então, parem de priorizar o trabalho de vocês, entrem para o protocolo para vocês aprenderem o que é ser uma empresária de sucesso. Como que é tomar as decisões que você precisa tomar? Como que é ter o direcionamento de Deus de verdade? Qual é a estratégia que Deus quer para você? E aí eu quero perguntar isso aqui para vocês de novo. O que que importa mais, o iPhone ou a loja que produz o iPhone? Que produz o iPhone, né? Hoje vocês estão muito preocupadas em melhorar o iPhone, que é o trabalho de vocês, tá? Mas e a loja? Que tá capenga, xoxa, ninguém entra, ninguém tem desejo, né? Por isso que vocês não estão saindo do lugar. Então, eu fiz o protocolo para isso, levar vocês nesse lugar que não importa o que aconteça, vocês saibam pensar como uma mulher de sucesso, vocês tenham as estratégias certas, vocês tenham um relacionamento com Deus, certo? E aí, o que que eu vou fazer hoje? Se você tá aqui namorando o protocolo e ainda não tomou a decisão de entrar, se você entrar hoje, eu vou te dar uma mentoria individual. Só hoje. Eu não estou mais dando mentoria individual. Então, para quem quiser entrar hoje, me avisa. Eu vou colocar o link lá no grupo de manifestação e aí vocês entram, tá? Presentão, né? Ai, ai, demais. Gente. Eu fiz hoje, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz hoje um protocolo, uma mentoria individual. Eu vou mostrar pra vocês em 45 minutos o que que a gente fez. Como que é a mentoria? A partir do momento que você entra, Lu, você tem aulas gravadas, com todo o protocolo lá dentro gravado, e você tem aulas ao vivo comigo a cada 15 dias. A mentoria individual, a gente faz um diagnóstico de tudo que está travado e eu faço um planejamento para vocês. Só a mentoria vale o valor inteiro. Porque assim, essa mentoria que eu tô dando para vocês, eu cobro 3.000. Eu vou mostrar por que que eu cobro 3.000. Eu tô dando para vocês, peraí. Deixa eu abrir aqui, eu tenho até que pegar, é da Ivna. Ela fez hoje. Ela até me mandou um áudio aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que que eu entreguei para ela, depois de
Depois da nossa mentoria individual, tá? Olhem só que legal. Só um presente desse de aniversário. Uma individual com a Maria devia ser o valor do curso, 5 vezes no mínimo. Então, a mentoria individual é um encontro com você individual, exatamente. Vale cada centavo. Ah, mas quanto tempo de mentoria? Vocês têm acesso ao protocolo por um ano e as aulas gravadas por um ano também, tá? Gente, isso aqui tá sendo um bônus. Vocês deviam entrar mesmo sem. Eu tô dando aqui pra vocês que estão há muito tempo namorando, tá? Eu tô dando aqui, tipo assim, ó, vai, entra, tá? Então assim, vocês têm que entrar mesmo se vocês não ganhassem. Então agora imagina ganhando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui que eu entreguei, um plano estratégico para uma mentorada individual minha e eu fiz todo o diagnóstico da vida dela, onde que estava o maior problema hoje no negócio dela, o que que ela tinha que fazer nos próximos, as prioridades dos próximos 90 dias, definir meta concreta, organizar a jornada, aqui eu já passo aqui tudo que ela tem que fazer, né? Tudo que ela tem que responder, estruturar a comunicação, conteúdo de resultado. Aqui eu já trouxe alguns conteúdos para ela, mas isso aqui é a mentoria individual, né? Aí um plano de ação de 30 dias, o que que ela ia fazer? Claro que a gente teve antes, né, toda uma conversa, eu e ela. Mentalidade para sustentar, o direcionamento espiritual, o que que tem que concluir, quais são os compromissos, enfim. E aí, isso aqui eu vou entregar para vocês também. Pensando em comprar o curso de novo só para ganhar esse presente. Maravilhosa. Ué, fala comigo e a gente fecha o individual daí. Aí a gente faz isso no teu Instagram. Então, gente, para quem quiser, hoje, só hoje, tô dando essa oportunidade para vocês entrarem com a mentoria individual, tá? É um encontro que eu vou dar de presente para vocês, mas vocês vão sair com todo o processo, o protocolo, os planos para os próximos 90 dias. Fechou? Alguém tem dúvida? Também da aula, né? Alguém tem dúvida da aula? Não? Ninguém? Alguém tem dúvida do protocolo? Ah, o protocolo. R$ 1.000 à vista ou 12 vezes de R$ 100. Eu também compraria de novo. Lindas. Eu, na verdade, vou parar de dar essas mentorias individuais, porque, nossa, gente, é bem tenso. É bem. Esses dias eu cobrei uma mentoria de 15 mil, não sei se eu contei pra vocês, pra fazer 6 encontros. Nossa, vou pegar o Instagram dele do zero, fazer tudo. Te mando mensagem quinta. Amanhã tu tá de jejum, verdade. E hoje eu tô off também. Gente, então fechou, tá? Pra quem quiser adquirir o protocolo ainda hoje com esse valor, eu vou mandar aqui. Vou mandar lá no grupo, né? Acho que fica mais fácil. Mandar lá no grupo pra vocês. É... Tá difícil. Pelo que tu entrega, tá parado. Eu ainda não tenho um negócio próprio. Essa é a minha dúvida. Então, a gente vai criar esse negócio próprio. A gente vai entender o que que você vai fazer para criar, né? É sempre o próximo passo. Tem que sair dessa indecisão, tem que sair desse lugar que você tá. Você tá aí desde. Nossa, Fábio, eu lembro quando eu falei com você, sei lá, eu tava voltando de Miami ano passado, outubro. Que você tá, faz um ano já que você tá nessa. Vai ficar até quando nessa? É o preço da indecisão, né? De não saber, de não ter direcionamento, né? Então entra que a gente vai entender isso. Você vai ter o próximo passo, aí você consegue avançar, né? Chega dessa indecisão. E fora conseguir avançar, vai ter um planejamento também, né? E desde que entrei no protocolo, eu tô cada vez mais perto da clareza do próximo passo. Tu já sabe o próximo passo, né, dona? É, nem vem, já sabe. Gente, é isso, tá? Um beijo, vou mandar pra vocês lá
no grupo, já passei um pouquinho mais do horário, era para ser 40 minutos de aula. Um beijo, boa noite. Amo vocês.